Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, focando na questão dos aumentos de ICMS no estado de São Paulo, que motivou aquele tratoraço da semana passada, onde os produtores, as suas lideranças aqui do interior de São Paulo, continuam de plantão, esperando ainda hoje, dia 14, quinta-feira, uma revogação desses decretos que aumentam os insumos e a produção agrícola. O governador João Dória prometeu para esta quarta-feira que ele haveria de revogar essas medidas, mas até o momento tal coisa não aconteceu. Os aumentos vão entrar em vigor às 0 horas de amanhã, de sexta-feira. Conversamos com Gustavo Chavaglia, da liderança do movimento do Tratoraço. Ele disse que a quinta-feira termina à meia-noite. Até lá se aguarda a publicação de uma mensagem extraordinária do Diário Oficial revogando esses decretos, mas até o momento nós não temos informação nenhuma, portanto, estamos à beira dessa subida nos impostos através do ICMS, principalmente na cesta básica. Muito bem, para nós termos o outro lado da questão, para nós termos o lado do Legislativo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Lesp, nós falamos nesse instante com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, que está lá em São Paulo, uma das lideranças lá da Assembleia. Deputada, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito bom dia, agradeço imensamente esse espaço, desejo um 2021 com muita saúde para o senhor e todos aqueles que nos acompanham. Tem acontecido algo muito estranho no procedimento do Poder Executivo, senhor João Batista. Ele manda o projeto para a Assembleia debate, faz uma aprovação, e quando chega no Executivo, o Executivo baixa decretos alargando o que foi autorizado, né, e descumprindo os compromissos que foram assumidos pela liderança do governo durante a tramitação do projeto. Então, eu quero deixar bem claro que durante a tramitação do projeto, né, que, na verdade, autorizou a diminuição das isenções fiscais, né, numa faixa de 20%, houve um compromisso do governo, e o governador falou isso em entrevista, falou isso em vídeo, falou isso em reunião com os deputados, que é uma reunião mensal que acontece na Assembleia desde o início do nosso mandato, que essa diminuição dos incentivos fiscais não impactaria nem a cesta básica, nem a cesta de medicamentos, né? Isso foi dito pelo governador, não foi pelo secretariado. Ocorre que a Assembleia autorizou a diminuição do incentivo fiscal. Quando chegou no governador, eles baixaram uma série de decretos que terão impacto, sim, na cesta básica e nos medicamentos, porque além de diminuírem os incentivos fiscais, tem decretos também mexendo na parte da compensação de tributo, que acaba dando um impacto maior no final do que é pago. Isso aconteceu também na reforma tributária, né? Nós aprovamos uma coisa, descontar dos aposentados que ganham acima do teto do INSS, chegou no governo, eles tinham prometido que não mexeriam naqueles que ganham pouco, editaram um decreto. Quando aconteceu da Previdência, eu fui ao Palácio conversar pessoalmente com o secretário Mauro Ricardo, que, a meu ver, hoje, é a pessoa que está governando. Falo isso, é uma perspectiva pessoal, não estou falando pela Assembleia, tá? Estou falando do que eu observo. Expliquei para ele que a maneira como ele vem liderando essas questões está quebrando a confiança dos deputados no Poder Executivo. E ele disse que não voltaria atrás com relação à reforma previdenciária. Eu imagino que ele vá adotar o mesmo procedimento com relação a esses decretos, que vão muito além do que foi autorizado pela Casa e vão no sentido contrário do que o próprio governador prometeu, né? Não sei se o senhor viu, eu cheguei até a me manifestar recentemente que eu não estou vendo inteligência nessa condução do governo. Eu não compreendo como um governador que se apresenta como potencial candidato à presidência da República toma medidas tão impopulares, todas ao mesmo tempo, sem explicar detalhadamente por que está agindo dessa forma, né? E quebrando a própria palavra.
quebrando a própria palavra. Então, isso gera uma desconfiança nos deputados, na população, né? Provavelmente, no próximo projeto que o governo mandar, eu não vou mais ter como confiar nesses compromissos. Olha, a gente não vai alargar por decreto, a gente não vai... É uma situação complexa, eu não entendo. Eu cheguei a pensar que os próprios assessores do governador poderiam querer prejudicar o governo dele, porque não é possível, né? Então, assim, é importante que as pessoas entendam que uma coisa é a lei, outras são os decretos. Os decretos são de autoridade exclusiva do governador, ele pode editar e ele pode voltar atrás, cancelando, revogando esses mesmos decretos. É disso que se trata, né, deputada? Porque assim, são duas coisas, como a senhora acaba de explicar, na verdade três, né? Uma coisa é o projeto de lei, que lá dentro tem o artigo 22, que dá poderes para o governador, quase que poderes imperiais, para ele decretar, tal, fazer essas coisas. E aí tem os 4 decretos que incidem na produção agrícola, principalmente, através de aumento dos seus insumos, retiradas desses incentivos, etc. É disso que se trata. Esses 4 decretos que aumentam o custo de se produzir alimentos aqui no campo. E é isso que motivou o tratoraço. E também é isso que as lideranças estavam esperando que acontecesse hoje. Mas como a senhora acaba de dizer, que a senhora trabalhou em confiança com o Executivo, e o Executivo está perdendo, vocês estão perdendo a confiança no Executivo, qual é a mensagem que a gente passa para os produtores, para as lideranças do tratoraço nesse instante? Vamos aguardar mais um pouco, vamos ter paciência, vamos acreditar que esse governo não está enlouquecido, vamos dizer assim. O que a gente tem que dizer para os produtores nesse instante, deputada? Olha, eu diria o seguinte, eu vou fazer o seguinte, terminando a nossa conversa aqui, eu vou tentar conversar, por exemplo, com o secretário da área da agricultura, entendeu? Eu vou tentar conversar com algumas pessoas do Executivo para saber se tem algum movimento para reverter os decretos. Eu acho que a gente tem que pegar, no bom sentido, o governador pela palavra. Não fui eu que disse que não impactaria a cesta básica, foi ele que disse. Assim, quando estava em tramitação esse projeto, e eu já falei isso várias vezes, que eu elegi algumas prioridades, né? Não fechar o Oncocentro, que atende doentes de câncer, não fechar o IMESC, que faz as perícias de investigação de paternidade, tirar a parte toda do ITCMD, que ia ser confiscatória. Então, eu elegi algumas prioridades e consegui essas conquistas nas modificações do projeto. Só que quando eu ia conversando com o líder do governo, com o próprio governador nas reuniões, eu sempre indaguei sobre a cesta básica, sobre os medicamentos, porque vários colegas do Novo, por exemplo, o Arthur Duval, eles alegavam em plenário que ia aumentar remédio, entendeu? Então, eu levei essa dúvida para o governador. Eu não estou dizendo que alguém me disse, ele disse, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, nos cargos de poder, pessoas que cumpram a palavra, entendeu? Eu não sou contrária, sou muito honesta aqui, diminuir incentivo fiscal, sabe? Existe toda uma teoria mostrando que quanto mais próximas as alíquotas que todos pagam, é mais justo socialmente. Então, eu não vou aqui fazer discurso, né, de politiqueiro para jogar para a torcida. Então, eu não sou uma pessoa totalmente contrária a diminuir incentivo fiscal. Mas eu sou contrária a falar uma coisa e fazer outra, você entendeu? Claro, então, assim, se era isso que o governo queria fazer, teria que ter a honestidade de falar desde o princípio, entendeu? Não podia gravar vídeo anunciando uma coisa para fazer outra. Tá. Então, até esse ponto, vamos sempre dividir em duas partes, vamos dividir os decretos e depois a lei. Os decretos, como disse o Gustavo Chavaglia, até a meia-noite, dia 14, para ele cumprir suas palavras, porque meia-noite 01 já seria sexta-feira, dia 15, e a lei estaria em vigor. Essa é uma preocupação. Então, nesse ponto, a gente continua aguardando que o governador João Dória cumpra as suas palavras. Acho que é isso que eu entendi da senhora. Ponto. É isso, né? Sim, concordo plenamente, isso. Agora, a outra parte é a lei. A lei 17.529, que propiciou toda essa confusão, tem lá no seu artigo 22 uma quase que liberdade incontida do governador de decretar, fazer decretos, aumentar, tirar, enfim, fazer o que bem entender em termos dessas isenções fiscais.
É possível, na Assembleia, talvez com a sua liderança, através da sua iniciativa, reverter esse artigo 22? Olha, eu acho pouco provável, porque pela Constituição, a competência para legislar nessa seara é do Poder Executivo, entendeu? Então, qualquer um de nós que propuser uma iniciativa nesta questão, na minha leitura, tá? Não estou falando da minha, assim, da minha análise, vai estar jogando para a torcida. Porque é possível o deputado fazer um projeto e apresentar. Só que muitas vezes ele sabe que isso vai ser barrado por inconstitucionalidade. Então, eu não vejo que haja competência do legislativo para reverter uma lei que foi de autoria do executivo. O que haveria? Vamos supor que o governador não cumpra a palavra de voltar atrás nos decretos. Existe um instrumento do projeto de decreto legislativo, que é para derrubar um decreto do executivo, que muitos colegas, inclusive, apresentaram para tentar derrubar aquele decreto que alargou a reforma previdenciária. Esse instrumento existe, tá? Ele tem é o PDL. Isso. É o PDL. Então. PDL. Ele teria impacto nos decretos. É possível estudar para preparar um PDL? É possível. Posso até conversar com os colegas da bancada ruralista na Assembleia, trocar ideia nesse sentido. Qual é a minha preocupação? Hoje, a presidência da Casa é do governo, entendeu? Todo o trabalho que está sendo feito dentro da Casa é para a presidência seguir com o governo, né? Tudo indica que quem vai assumir a presidência é o líder do governo. Então, a verdade é a seguinte, eles nunca vão pautar esses PDLs, entendeu? Então, eu não gosto de fazer coisas para ficar fazendo publicidade. Olha, eu estou fazendo isso. Eu gosto de fazer coisas que eu acredito de verdade que tem chance, você entendeu? Então, assim, de toda forma, eu posso assumir o compromisso de analisar, sabe? De refletir, de analisar. Mas eu estou antecipando aqui o clima na Casa, né? A presidência tem o poder sobre a pauta. Eu duvido que eles pautem esses PDLs. Nós lutamos intensamente no final do ano para pautar o PDL que derruba o decreto que cobra a aposentadoria dos que ganham menos. Houve várias manobras lá, eles não pautaram, né? Então, assim, eu gosto de falar a verdade para a população. Se a população vai ficar brava comigo ou não, é melhor pecar pela verdade, entendeu? Do que ficar rodeando. Eu vou tentar entrar em contato com o pessoal das secretarias para ver como é que está a movimentação para, pelo menos, abrandar esses decretos, né? Vamos ver. Eu acho que seria justo, seria inteligente e seria coerente com o que o próprio governador prometeu, entendeu? Mas como o secretário Mauro Ricardo, quando eu estive lá, muito embora tenha me recebido com muita educação, não estou aqui falando mal dele, mas ele foi categórico, não vai voltar atrás nem 2 passos, entendeu? Então, assim, eu estou achando que eles vão proceder da mesma forma, mas vamos ter esperança, vamos tentar chamar o governador pela palavra. Muito bom, muito bom. Porque a gente, assim, como eu disse à senhora e aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, as lideranças do Tratoraço estão prontinhas para voltar às estradas, às ruas e até mesmo na capital, para protestar contra esses aumentos. E a senhora, meritoriamente, está sendo absolutamente sincera de não alimentar esperanças, né? Porque quem decide, como a senhora diz, o governador de fato é o secretário Mauro Ricardo, né? Mas ainda há uma esperança. Mas há uma esperança. Por fim, deputada, então a senhora disse que vai tomar algumas atitudes com relação à lei, com relação aos decretos. A senhora disse também que vai até se comunicar com o secretário da Agricultura, o Gustavo Junqueira, para ver em que ponto se encontra essa situação. Se eu vou conseguir alguma coisa, eu não sei, entendeu? Mas assim, eu vou fazer a minha parte. Tá. Aqui nas nossas entrevistas no Notícias Agrícolas, a gente tem o costume de deixar a parte final para a senhora se dirigir a quem possa interessar a senhora. Imagino que seja aos produtores que estão nos assistindo e vão assistir a sua fala. O que a senhora tem para dizer aos agricultores de São Paulo nesse instante, deputada Janaína Pascoal? Eu vou dizer que nessa pauta eu vou tentar fazer esses contatos, eu vou buscar agir como fiz com relação à reforma da Previdência. Eu nunca prometo resultado, eu prometo trabalho,
tá? Então, eu vou tentar puxar o governador pela palavra. Mas aproveito esse espaço para pedir encarecidamente que, independentemente dos colegas que estão me assistindo serem pró-governo federal, pró-governo estadual, pró-Bolsonaro, pró-Dória, neste momento, nós temos que, acima de tudo, ser pró-vida. Tá? Então, eu peço encarecidamente que sigamos trabalhando com responsabilidade, evitando eventos desnecessários. Está chegando o carnaval, eu não sei por que razão ainda não anunciaram um cancelamento do carnaval. É necessário ter responsabilidade, estamos lidando com uma doença grave, real, né? Eu concordo com o presidente quando defende o tratamento precoce, quando evita colocar pânico, mas eu concordo com o governador quando fala que é necessário ter responsabilidade e ter cuidado com algo sério. Tá? Estamos ainda longe de ter vacina disponível para todo mundo, ainda longe de ter vacina eficaz. Eu estou acompanhando esse assunto assim muito proximamente. Tá? Então, eu quero pedir tranquilidade, seriedade, né, cautela, para preservar a saúde de cada um de nós e a saúde dos demais. E aproveitar a oportunidade para parabenizar, né, o setor agrícola por ter seguido trabalhando em meio a uma pandemia, por ter sido um dos poucos setores com muito sucesso nesse período todo e por ter garantido abastecimento e alimentação para toda a nossa nação, fora tudo que faz em termos de mundo. Tá? Então, os meus parabéns para todos que trabalham nessa seara. É isso. Muito bem. Deputada Janaína Pascoal, muito obrigado pela sua atenção para conosco aqui do Notícias Agrícolas e por extensão a todos os produtores rurais aqui de São Paulo e do nosso país. Parabéns pelo seu trabalho. Contamos com a senhora aí para eliminar as crises que afetam a nossa produção. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Obrigado. E vamos em frente. Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a gente vai continuar acompanhando, como os antecipamos. Não há ainda uma definição sobre a revogação dos decretos que afetam a produção agrícola em São Paulo. A liderança está aguardando até a meia-noite, como nós dissemos, e há, sim, um movimento no sentido de ter um outro tratoraço, apesar de todas as preocupações elencadas pela deputada, um tratoraço que obrigue o governador a cumprir sua palavra. Mas até a meia-noite ainda está valendo o espaço de credibilidade ao governador João Dória por parte do movimento do tratoraço, e nós aqui do Notícias Agrícolas vamos continuar acompanhando. Muito obrigado pela atenção de todos, voltaremos dentro de instantes com mais informações. E vamos em frente.